Olá vocês, diretamente aqui da Miragem, no bairro Santa Cruz, essa simpática loja de RPG, card games e quadrinhos, porque o tema de hoje do nosso programa da TV Correio é sobre o universo dos quadrinhos. E não é qualquer quadrinho, a gente vai falar hoje sobre o quadrinho nacional, porque nesta quarta-feira, dia 30 de janeiro, completa-se mais um dia, comemora-se na verdade, mais um dia do quadrinho nacional. É uma data que foi criada nos anos 80 pela Associação de Caricaturistas e Quadrinistas de São Paulo. Lá nos anos 80 eles pesquisaram e descobriram que a primeira história em quadrinhos publicada no Brasil de forma seriada, em folhetim, numa revista, a revista Vida Fluminense, havia sido feito o primeiro capítulo em 30 de janeiro de 1869, ou seja, 150 anos atrás, o Ângelo Agostini, um italiano radicado no Brasil, jornalista, cara envolvido com a vida cultural do Brasil, ele lançava nessa revista chamada Vida Fluminense o primeiro capítulo das aventuras de Nhoquim. O Nhoquim, então, a gente pode considerar oficialmente, né, por causa dessa oficialização do Dia do Quadrinho Nacional, como o primeiro herói, nosso primeiro herói desventuroso das histórias publicadas no Brasil, as histórias em quadrinho publicadas no Brasil. E hoje, no programa de hoje, né, eu estou aqui com um pequeno montinho de publicações do acervo, meu acervo pessoal aqui, que eu quero compartilhar com vocês na TV Correio, de algumas publicações que foram feitas ao longo de 2018, um pedacinho de 2017. Algumas indicações para vocês conhecerem o quadrinho que está sendo feito atualmente no Brasil. Geralmente o gibi feito no Brasil ele é publicação única, uma graphic novel, né, que é o romance gráfico, digamos assim, e ele sai uma vez só, porque é um projeto independente, né, e a ideia é fechar uma história. E outros casos são publicados ao longo do tempo, que é esse daqui da minha camisa, que eu estou homenageando hoje o Gralha, um dos, acho que um dos poucos heróis criados aqui no Paraná, e especificamente lá em Curitiba, na capital do estado. O personagem foi criado nos anos 90 e 97 por um grupo grande assim de quadrinistas que tiveram a ideia de publicar, aproveitar uma ocasião especial de uma revista que era feita no Brasil e criaram esse personagem chamado O Gralha. Esse personagem foi criado pelos seguintes quadrinistas: o Alessandro Dutra, Antônio Éder, Augusto Freitas, Edson Coatsu, Jean Danton, José Aguiar, Luciano Lagares, Nilson Miller e Taco X, ou Taco X. Então esse grupo grande, que não é tão comum assim, geralmente personagens não são criados com tantas pessoas, geralmente é 2, 3, né? Então a gênese desse personagem chamado Gralha já começa de maneira diferente. Então o personagem que está há mais de 20 anos no mercado, essa publicação foi lançada em 2018, que tem histórias inéditas do Gralha aqui, são várias histórias. Uma das marcas do Gralha é que ele tem, digamos assim, ele não segue um padrão, tanto de visual quanto de roteiro. E a maior prova disso é que nesse gibi são vários autores escrevendo histórias diferentes, né? E desenhistas também desse personagem, o Gralha. Eu estava falando agora há pouco sobre as graphic novels, e aqui a gente tem um bom exemplo. Essa daqui se chama Samurai Shiro, feita pelo Danilo Beirute. O Danilo Beirute hoje ele é um dos quadrinistas mais renomados assim do Brasil. Já desenhou inclusive para editoras americanas, o Danilo Beirute. E esse material, ele lembra muito o mangá. Apesar que ele não é classificado como mangá aqui, mas ele tem uma estética, um quadrinho muito parecido. Ele é feito em preto e branco e se envolve nesse universo dos samurais e da Yakuza, a máfia japonesa. Muito legal, recomendo esse aqui, publicado pela editora Darkside, uma editora que capricha muito no material gráfico das suas edições. Material bem legal. Falando ainda no Danilo Beirute, aproveitar então o gancho, a gente tem essa publicação, Astronauta Entropia, E essa edição foi feita também pelo Danilo Beirute, só que para Panini, uma outra editora, dentro de um projeto chamado Graphic MSP, um selo
da Maurício de Souza Produções, que reinventa os seus personagens clássicos daqueles gibizinhos de banca de jornal, que acho que todo mundo aqui já leu alguma vez na vida, que é a Turma da Mônica. Essa coleção já existe há algum tempo, esse selo, né, gráfico MSP, e o Danilo Beruti é o cara que mais publicou por esse selo. Esse aqui é o 4º volume do personagem astronauta. O astronauta é um personagem que foi criado nos anos 60 pelo Maurício Souza, e é um personagem que envolve a ficção científica. Ele viaja pelo universo e é por uma agência espacial do Brasil, a Brasa. Essa versão aqui do Danilo Beruti é uma releitura, então não é aquela versão mais infantil que vocês talvez tenham lido do astronauta. Não sei se você lembra aquele personagem que é uma bolinha, a roupa dele, a nave dele também é uma bola, então são histórias um pouquinho mais engraçadas, apesar de ser ficção científica do Maurício Souza. E o Danilo Beruti ele faz uma versão adulta, então ele trabalha com alguns conceitos de ficção científica, de física, do universo, de viagem espacial, para fazer as aventuras desse personagem. Então não esperem a mesma leitura que vocês teriam naquele gibizinho de banca de jornal. Que aqui a proposta dessa coleção é reinventar esses personagens. Falando em publicações seriadas, tem uma muito legal que vocês encontram aqui em Guarapuava, em bancas de jornal inclusive, posto de gasolina, que é de terror, para quem gosta de terror. Aqui a gente tem a revista Calafrio, essas duas, né, as duas edições da revista Calafrio, e a revista Mestres do Terror, que é essa daqui. Ambas são publicações criadas no Brasil, muito tempo atrás, né, pelo Rodolfo Zala, que era um argentino radicado aqui no Brasil. Ele tinha um estúdio que começou a publicar esse material. E aqui a gente está falando de terror nacional. Ele é feito, essas revistas são feitas hoje por um editor chamado Daniel Sachs. O Rodolfo Zala, infelizmente, é falecido. E antes de falecer, ele já havia suspendido a publicação, mas o Daniel, ele pegou o bastão e continuou a Calafrio, da numeração que parou, a Calafrio e a Mestre Terror, com autorização da família do Zala e do próprio Zala, que o Zala ainda era vivo quando ele começou a publicar esse material. Depois o Zala, infelizmente, faleceu e o contrato continuou com a família do Zala. Então, isso aqui é uma publicação autorizada, oficial, e é feita com material novo. Tem, às vezes, algum material mais antigo, do próprio Zala, que o Daniel ele homenageia e republica aqui na Calafrio e na Mestre Terror. Mas geralmente é feito com o material dos quadrinistas atuais. Inclusive, tem um quadrinista aqui de Guarapuava que colabora com uma dessas publicações. Então recomendo vocês procurarem esse material aqui, muito legal. Fugindo um pouquinho desse universo do terror, em 2018 saiu esse gibi aqui, também uma publicação única, né, uma graphic novel, Gatilho. Foi feita pelo Carlos Stefan, né, que é o roteirista, e o Pedro Mauro, desenhista. Uma história muito legal, assim, que tem um estilo dos western spaghetti, os bang bangs italianos do passado, feito pelo Sergio Leone, por exemplo, cineasta italiano. Aqui tem uma estética muito parecida no quadrinho, e é uma história sobre vilão. Então, muito interessante. A gente tem aqui um herói diferente, digamos. É uma leitura assim, muito legal, bastante rápida, digamos assim. Foi publicado de maneira independente, então vocês vão conseguir isso aqui se entrar em contato com os autores desse material. Não vão achar em banca, infelizmente, né? A distribuição é bastante restrita, só pelo correio, mas é um material que vale a pena vocês conhecerem. Em 2017, saiu esse material aqui também de faroeste brasileiro. Chama-se Abutres, do Júlio Magá e do Eduardo Vetilo. É uma história de vingança, essa daqui. Muito boa. Foi publicada pela editora Estronho. Então essa aqui vocês acham com mais facilidade. Mas só pela internet também. Voltando ao terror, esse daqui é muito bom. Material fantástico. O Homem da Capa Preta. O Kiko Garcia. O Kiko Garcia é um quadrinista de São Paulo que já publica há algum tempo uma série chamada Catacumba. O que eu acho legal no Kiko Garcia, além da história, que isso aqui recupera um caos do folclore brasileiro, né? Eu acho legal o desenho que vocês podem ver pela capa, né? É esse desenho, assim, digamos, bastante expressivo do Kiko Garcia. Ele tem um traço muito legal, uma coisa única, digamos. Aqui no Brasil já foi feito algo parecido, mas o dele, assim, eu acho muito... ele impacta, muito impactante o quadrinho dele.
Também é uma leitura bastante rápida, que dá para ser feita, e é um gibi assim, bastante impressionante. Esse também é uma publicação independente, é um selo criado pelo Kiko Garcia chamado Kikomics, mas vocês acham fácil na internet, é só digitar o nome dele, o Kikomics, e dá para comprar pela internet, entrega aqui em Guarapuava, inclusive. Agora, esse daqui é o filé mignon das minhas indicações, digamos assim. Cidade de Sangue, também publicado em 2018, roteiro de Márcio Júnior e desenho do mestre Júlio Shimamoto. O Shima, como muitos chamam, é um quadrinista de ascendência oriental, né, o Shimamoto, que já tem uma certa idade, eu acho que ele está na faixa dos 80 anos, se não estou enganado. O Shimamoto ele faz parte da história do quadrinho nacional. Ele participou de várias publicações que foram feitas no passado, editoras que não existem mais. Ele foi de uma fase que o gibi vendia muito no Brasil, o gibi nacional, inclusive. Esse gibi aqui, ele foi feito todo ele com um ferro de solda. Ele foi todo feito de maneira artesanal, nada de... Depois, claro, esse material é escaneado, né? Mas as suas origens não é nem no traço, nanquim, lápis, isso aí é só no rascunho, né? Mas a arte final desse material foi feito com ferro de solda, desenvolvido pelo próprio Shimamoto. E é uma história policial, de um jornalista que investiga uma série de mortes. Cidade de Sangue também vocês conseguem em algumas livrarias especializadas no Brasil, ou eu acho que diretamente com os autores. Então o quadrinho nacional ele cada vez vem melhorando mais, e inclusive na questão da produção, né, porque antes havia uma produção muito limitada, né, as editoras, hoje não, né, o quadrinho independente permite isso. Em 2018, ocorreu mais uma edição da Bienal de Quadrinhos em Curitiba, que a equipe do Correio participou, e a gente pôde ver como havia muitos quadrinistas querendo apresentar seu material independente, e geralmente nessas feiras de quadrinhos é o local que eles escolhem para isso, fazer lançamentos e fazer um contato muito próximo dos seus leitores. Então fico por aqui com essas indicações de quadrinhos feitas ultimamente, e parabéns ao quadrinho nacional nesse dia. Tchau!